Foi a sua voz, foi a voz dele, foi a voz de Deus que ordenou a criação. E essa mesma voz fala ao meu coração. Essa é a sua esperança nessa manhã? Amém. Por que nós viemos aqui nesta manhã? Por que nós nos reunimos aqui nesta manhã? Certamente para entregar ao Senhor os nossos louvores, a nossa oração, a nossa adoração. Mas acima de tudo, meus irmãos, acima de tudo, existe uma expectativa em nosso coração. Deve existir uma expectativa em nosso coração. Que o Senhor Deus fale. Que o Senhor Deus fale. Quando nós nos reunimos como povo de Deus, esse deve ser o clamor, essa deve ser a expectativa do nosso coração. Nada menos do que ouvir a voz do próprio Deus, por meio da pregação da sua palavra. A pregação da palavra de Deus, a proclamação da palavra de Deus, não é uma reflexão filosófica. A proclamação da palavra de Deus não é um debate, uma exposição de ideias humanas. A pregação da palavra de Deus não é uma opinião proveniente da Bíblia que você deve considerar na sua vida. Você tem a sua cabeça, você tem as suas opiniões a respeito dos diferentes aspectos da vida. E eu trago mais uma nessa manhã para que você considere entre as tantas que você já tem. E quem sabe você possa acrescentar nas suas convicções. A pregação da palavra de Deus não é isso. Muito menos a pregação da palavra de Deus é um arrazoado de ideias que te convida a dar a sua opinião. Não é isso. O Senhor Deus não pede a minha ou a sua opinião quando a palavra dele é pregada. A pregação da palavra de Deus deve ser, e este deve ser o nosso temor. E nós não podemos diminuir este temor no ministério da palavra na igreja. É simplesmente a proclamação do próprio Deus. Essa é a tremenda responsabilidade que está sobre a vida de um pregador da palavra de Deus. Falar, proclamar a voz de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus para o seu povo e para o mundo. Quando o apóstolo Paulo já está na cadeia, próximo da sua morte, ele escreve a sua carta de despedida para o seu discípulo Timóteo, 2 Timóteo. Paulo poderia dizer muita coisa. Timóteo, presta atenção. Como é que você vai organizar os eventos da igreja, Timóteo? Presta bem atenção para fazer as coisas certinho, com excelência. Timóteo, presta atenção, ajuda os pobres, ajuda os pobres. De tudo que Paulo poderia dizer para Timóteo, Paulo escreve: Timóteo, eu estou partindo. Prega a palavra. Prega a palavra. Disso depende o sustento, a permanência da missão de Deus no mundo por meio da sua igreja. Prega a palavra. Todo o agir de Deus na história do mundo, você pode olhar na história bíblica, no povo de Deus, na Bíblia, você pode olhar na história extra-bíblica. Todo o agir de Deus na história deste mundo se deu por meio da pregação da palavra.
Quando o Senhor Deus decidiu agir, Ele enviou os seus profetas. Ele enviou os seus pregadores. Ele anunciou o conselho da sua vontade. E no poder da sua palavra, Ele agiu. Foi a sua voz, foi o poder da sua palavra, palavra poderosa, palavra criativa, que do nada criou todas as coisas. E essa mesma palavra poderosa nós buscamos nesta manhã, que ela fale ao nosso coração. Essa é a nossa esperança, é a nossa expectativa, é por isso que nós viemos aqui nesta manhã. Por nada menos do que buscar ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Essa palavra que é a autoridade. Essa palavra que não está interessada na nossa opinião. Ela é a verdade. Ela diz, ela ordena. E todos nós precisamos nos quebrar diante dela. O Senhor Deus diz em Isaías 66, versículo 2, é para este que eu olharei. Para este, para quem? Para o abatido, contrito de espírito e que treme diante da minha palavra. Essa é a expectativa, essa é a reverência, este é o temor, é isso que a palavra de Deus faz. Abate, humilha, nos coloca quebrados diante dela. Ela não pede a nossa opinião. Ela não pede o nosso raciocínio, a nossa argumentação, contra-argumentação, o nosso diálogo. O próprio apóstolo Tiago, ele diz isso, olha, todo homem, todos vocês, toda pessoa, seja pronta, preparada para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem, a ira do ser humano, não produz a justiça de Deus. Portanto, recebam com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, e não sejam ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra. É esse peso e essa autoridade tremenda que o Senhor Deus não conferiu a mais ninguém, a nenhum povo nessa criação, mas a sua igreja, a nova criação, sustentar e proclamar a verdade da sua palavra neste mundo. O agir de Deus acontecendo neste mundo, sendo anunciado por meio da sua palavra. E assim como essa grande responsabilidade, esse grande temor, está sobre o pregador, está também sobre cada um de nós aqui neste auditório, como ouvintes da palavra. O Senhor Deus diz, é para esse que eu olharei. Aquele que tem o espírito quebrantado e contrito e que treme diante da minha palavra. Aquele que não negligencia, aquele que não é um ouvinte preguiçoso, negligente da minha palavra. Não sejamos negligentes, mas operosos. Porque o Senhor Deus honra aquele que treme diante da sua palavra. Mas o que nós vamos ver nesta manhã, que da mesma forma, o Senhor rejeita aquele que negligencia a sua palavra. A sua palavra chega, mas encontra ouvidos e corações negligentes. E porque foram negligentes, tornam-se rejeitados pelo Senhor. Temos sido negligentes? Estamos aqui como negligentes? O Senhor Deus proclamando a sua verdade, proclamando a sua palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 35. Na esperança de que o Senhor Deus convença o nosso coração, se temos sido negligentes diante da proclamação da sua palavra.
Lucas 7, do versículo 24 a 35. O que significa ser negligente? A voz de Deus, a palavra de Deus. Lucas 7, 24 a 35. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que, pois, posso comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Como se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Meus irmãos, como chegamos aqui nesta manhã, como temos chegado aqui a cada domingo, domingo após domingo, na esperança que devemos nutrir em nossos corações que o Senhor Deus fale. E se o Senhor Deus falar, e Ele tem falado, viveremos, encontraremos vida. Desde que não sejamos negligentes na pregação da sua palavra. Temos sido negligentes. Temos sido repreendidos, reprovados pelo Senhor por sermos negligentes. Que o Senhor sonde cada um dos nossos corações. Porque na palavra de Deus, nesse texto, eu aprendo em primeiro lugar que negligente é aquele que tem desinteresse pela pregação da palavra de Deus. Perceba, é alguém que está aqui. É alguém que até chegou aqui. Veio a este culto, a essa reunião, a esse ajuntamento. Mas você está distraído, você está sonolento. O teu ouvido já começou a coçar. O teu celular já começou a vibrar. O teu pensamento já fugiu para fora daqui. Você já está impaciente na sua cadeira. Você até está aqui, você até está buscando a palavra de Deus, mas existe um profundo desinteresse, um menosprezo a respeito do que está acontecendo aqui neste momento, no seu coração. Não existe honra, não existe apreço, não existe valor. Existe um menosprezo. Você sabe, você não se preparou para estar aqui, você está sonolento, você está distraído, você não abandonou as preocupações do mundo, você está aqui de corpo, não de entendimento, não de pensamento. Nesse momento aqui do ministério do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele está crescendo cada vez mais na sua popularidade, cada vez mais na sua fama. Neste capítulo, no capítulo 7, nós vemos que o Senhor Jesus, ele cura o servo de um centurião em Cafarnaum, importante cidade do ministério do Senhor Jesus. Estava quase que morto na sua cama e o Senhor Jesus o cura. O Senhor Jesus ressuscita um morto, um filho de uma viúva.
a popularidade do Senhor Jesus se espalha por toda a região de Israel, sobretudo ali a região ali da Judéia. E João Batista, que já estava preso a essa altura, João Batista foi aquele escolhido. Desde antes do seu nascimento, ele foi anunciado pelo anjo Gabriel aos seus pais. E os seus pais teriam um filho que seria um grande profeta. E esse menino iria anunciar a vinda do Messias. De maneira extraordinária, o anjo falou que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde a barriga, desde o útero da sua mãe. Esse era João Batista. Um ministério poderoso. E quando ele pregava a palavra de Deus, ele falava: arrependam-se, o reino de Deus está próximo, o rei está chegando, o filho de Davi está chegando. Quando ele chegar, o que ele vai encontrar? Arrependam-se. E João Batista então esperava que o reino de Deus viesse, ele queria enxergar o reino de Deus com poder, por meio do Messias, que era o seu primo, o Senhor Jesus. Mas agora João Batista está na cadeia, por ter pregado a palavra de Deus. Cadê o reino de Deus? Cadê o filho de Davi, destruindo os seus inimigos? Cadê a glória do reino? E aí, se você olhar nos versículos anteriores da cadeia, João Batista dá uma missão para os seus discípulos. Vão lá procurar Jesus. Perguntem a ele: és tu mesmo aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Pergunta dura. João Batista está tremendo na sua fé. É o Senhor Jesus o Messias? Ou eu fui enganado? Talvez o Senhor seja um impostor? És tu mesmo? Eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. E quando os discípulos chegam lá, Jesus fala: opa, vem aqui olhar umas coisas. E ali o Senhor Jesus cura enfermos, cura leprosos, expulsa demônios. E ele fala: vamos lá, anunciem para João Batista tudo que vocês têm visto e ouvido. Os enfermos são curados, os surdos voltam a ouvir, os leprosos são purificados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. E feliz é aquele, bem-aventurado é aquele, que não se escandalizar por minha causa. João, não se escandalize em mim, João. João, não deixe de confiar em mim até o fim, ainda que você não entenda, João. Não volte atrás, permaneça firme na fé, João. E os discípulos vão embora. Quando os discípulos vão embora, Jesus usa daquela ocasião, a multidão ainda está ao seu redor, eles viram essa cena que acabou de acontecer, maravilhosos milagres, coisas extraordinárias, o diálogo de Jesus com os discípulos de João Batista. E Jesus, depois que os mensageiros de João vão embora, ele começa a falar com a multidão a respeito de João. E ele começa a perguntar, faz um diálogo. O que vocês foram buscar lá no deserto? O que vocês foram ver no deserto? Vamos, gente, o que tem de interessante no deserto? Um caniço, um pedaço de pau sendo levado pelo vento? É isso? Vocês largaram tudo para... O que tem de interessante no deserto? O que tem de tão bom lá? O que tem de grande esplendor lá? Vocês foram ver... O que foi? Vocês foram ver um homem vestido de roupas finas? Aqueles que vestem roupas esplêndidas, literalmente roupas brilhosas, ostentação, esses não estão no deserto, estão nos palácios. Por que vocês foram para o deserto? Vocês foram ver algum popstar, algum jogador de futebol, algum artista, dando um show, um testemunho, uma palavra? O que vocês foram ver lá? O que tinha de interessante no deserto? Esse é o diálogo de Jesus, o Senhor Jesus perguntando à multidão. E a impressão que eu tenho aqui é que ninguém responde nada. O Senhor Jesus continua, afinal, o que foram ver? E a minha impressão é que, num murmúrio baixinho, alguém talvez, um profeta? Um profeta?
E o Senhor Jesus afirmativamente, sim, um profeta. Um profeta. E muito mais que um profeta. É isso que vocês foram ver no deserto. O Senhor Jesus, por meio do ministério, do paradigma do ministério, da proclamação de João Batista, ele expõe aqui qual deve ser, como o Senhor Deus espera, a urgência, o interesse, a honra pela sua palavra. É preciso ir para o deserto. O que vocês foram fazer no deserto? A atitude de ir para o deserto significa colocar a palavra de Deus, honrar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. Sai do agito da cidade, abandona o agito do mundo, abandona os barulhos do mundo, abandona a distração, o lazer, o prazer do mundo. Deixa para trás, esquece as prioridades do mundo, as prioridades da sua vida. Deixa isso para trás. Deixa isso de lado. E vá para o deserto. Vá para o deserto para quê? Para ouvir um profeta. Para buscar a palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus está sendo pregada. Não é um popstar. Não é um show, não é um barulho, não é um entretenimento. Aliás, João Batista era um homem muito estranho. Ele não tinha nada de atraente em si mesmo. Ele vestia pele de camelo e comia gafanhotos. Esse era João Batista. Mas a unção de Deus estava sobre ele. E quando ele pregava, o povo reconhecia que estava diante de um profeta. E para isso vale a pena. Deixa tudo de lado. Deixa as prioridades de lado. Essa atitude de coração, de alguém que honra, de alguém que busca, alguém que deseja, alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, por que estamos aqui? Pelo conforto desse lugar? Pela ordem, pela beleza, Por que estamos aqui? Para ouvir a voz de Deus. Eu tenho a impressão, eu sei que essa é uma profecia do Antigo Testamento, que se cumpre no período intertestamentário, mas que nós começamos a vivenciar novamente aquilo que os profetas disseram, que o Senhor fala, eis que vem dias, em que os homens e mulheres terão fome, fome não de alimento, mas de ouvir a minha palavra. Meus irmãos, alguns dias atrás, eu estava na internet, nas redes sociais, vendo um culto, alguns vídeos de uma antiga igreja, onde eu participei, cresci ali, vivi longos anos ali, Igreja Batista, um pastor com mais de 60 anos, experiente. E quando eu olhei para aquela igreja, um telão de alto a baixo, de um lado a outro, luzes apagadas, raio laser, jogo de luz, fumaça. Meus irmãos, quando que a palavra de Deus deixou de ser suficiente? Quando foi? O que vocês foram buscar no deserto? O que precisa para você vir buscar a palavra de Deus? O que te atrai? O que você espera? Quando foi que a palavra deixou de ser suficiente? Quando foi que a palavra deixou de fazer a sua obra? Quando foi que a palavra deixou de ter o seu poder? Quando foi que a palavra deixou de frutificar? O que vocês foram ver? Se tiver o artista, se tiver o jogador de futebol que se converteu dando testemunho, se tiver o comediante, o que vocês foram ver? Um profeta.
Nesse momento, o Senhor Jesus está estabelecendo de maneira muito clara o que Ele espera do ministério, da pregação da sua palavra e daqueles que inclinam o seu coração à sua palavra. Exemplificado desta forma, deixa tudo para trás, deixa tudo de lado. Diante da sua palavra, essas coisas são menos importantes. Essas coisas são sem importância. Essas coisas vão passar, mas a tua palavra durará para sempre. É a sua palavra. Essa disposição de coração, meu irmão, você tem sido negligente. Onde é que está teu coração? A palavra não te quebranta, a palavra faz cosquinha. A palavra é uma musiquinha para os seus ouvidos. É algo muito natural, muito trivial, já faz parte da minha rotina. Conceitos até legais, interessantes, que agregam na minha caminhada. Não tem nada a ver com o que o Senhor Jesus está falando aqui. E isso é exemplificado no ministério de João Batista. Vão ao deserto. Busquem a palavra. O deserto significa isso. Nada mais importa senão a sua palavra. Desinteresse. Não é importante. Não tem tanto valor. Não tem. Tem outros valores. E aí eu negocio com o valor da palavra na minha vida. Tem outros valores. Tenho outras riquezas, outros entretenimentos, outros lugares. Vá ao deserto, meu irmão. O que tem de interessante aqui? O que vocês foram ver? A palavra. O que vocês foram buscar? A palavra. A palavra. Aqui o Senhor Jesus estabelece como deve ser o ministério da palavra sustentado pela sua igreja. O Senhor Deus não deu essa autoridade para mais ninguém a não ser a sua igreja. Assim Ele planejou. Mas quando demonstramos desinteresse, não damos à palavra o lugar de honra, estamos sendo negligentes. E o Senhor Deus rejeita. Ele não olha para aquele que é negligente diante da sua palavra. Mas em segundo lugar, aquele que é negligente é aquele que tem interesses equivocados diante da palavra. E nesse mundo de confusão que nós vivemos hoje, isso é cada vez mais comum. Eu até tenho interesse em ouvir a palavra, em buscar a palavra. Mas os meus interesses estão sujos, estão contaminados, estão impregnados de influências mundanas. No final das contas, eu não valorizo a palavra, eu não valorizo o que a palavra tem para me oferecer. No final das contas, eu busco a palavra com interesses mundanos escondidos no meu coração. E aí o Senhor Jesus, Ele está aqui no seu diálogo com esse povo e Ele confirma, sim, é um profeta, é isso que eu lhes digo. Mas Ele continua, e mais que um profeta, muito mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o caminho, o teu caminho diante de ti. Então o Senhor Jesus, depois de afirmar, sim, João Batista ele é um profeta, de maneira surpreendente, ele dá outra informação. Ele fala, na verdade, João Batista, ele é muito mais que um profeta. João Batista, ele é o maior dos profetas. E aí ele cita esse texto aqui, que é Malaquias 3:1, que está falando justamente daquele profeta que iria preceder o Messias aguardado. Ele está falando, João Batista é esse profeta especial, é esse profeta escolhido, é aquele que foi determinado por Deus, apontado por Deus para ser o profeta que vai anunciar a vinda iminente do Messias. Então João Batista, ele é o maior dos profetas. Ele é maior do que Isaías, ele é maior do que Oséias, ele é maior do que Elias, ele é maior do que Jeremias, ele é maior do que Ezequiel. Olha o que o Senhor está falando de João Batista. Mas ele não para por aí. Ele ainda continua.
entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Olha o lugar de honra que o Senhor Jesus dá a João Batista. Ele não é simplesmente o maior de todos os profetas. Ele é o maior de todos os homens e mulheres. Todos que nasceram de mulher, todo ser humano. Todos os santos do Antigo Testamento. Todos que viveram até ele. Não existe ninguém que seja maior do que João Batista. Meus irmãos, pensam num público judeu ouvindo isso. Abraão, Moisés, Davi, Jó, Daniel. Jesus está falando, João Batista é maior do que todos esses. Olha o que Jesus está falando a respeito de João Batista. E não para por aí. E aí, de maneira ainda mais surpreendente, de maneira ainda mais chocante, o Senhor Jesus agora, depois de fazer todo esse superlativo, esse exagero a respeito de João Batista, todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E aí o Senhor Jesus está falando de mim e de você. O menor, o mais insignificante, aquele que pega a vassoura dentro da igreja, é maior do que João Batista. O poder, a autoridade, o privilégio que nos foi entregue é maior do que o que foi entregue a João Batista. Na verdade, meus irmãos, João Batista nem compreendeu corretamente o conteúdo da sua mensagem. Nós compreendemos. João Batista morreu na sua fé, sem entender completamente tudo o que estava acontecendo. Porque João Batista, ele pregou, arrependam-se, o rei está chegando, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, sejam batizados, como testemunho do seu arrependimento, para que quando o rei chegar, quando ele vier, ele encontre corações corretos diante da sua presença, porque ele vai aniquilar os inimigos, ele virá com vingança. E João Batista não entendeu que o rei, o Messias, ele viria em 2 etapas. Isso não estava na cabeça, na concepção de João Batista. Primeiro, ele viria como um cordeiro, antes de retornar como um rei. Isso não estava claro. Ele falava, cadê o rei? Cadê o trono de Davi em Jerusalém? Cadê o reino de Deus? Cadê o poder? Cadê os inimigos sendo esmagados? Cadê o rei com vingança, vindicando a santidade de Deus no mundo de Deus? Cadê? Fica imaginando João Batista, meu irmão. Minha irmã. O que ele mais queria era presenciar a ressurreição do Senhor Jesus. Você imagina o apóstolo que seria João Batista? Este homem que virou as costas para este mundo para viver completamente para a glória de Deus. Você imagina o poder, o testemunho, a convicção com que esse homem iria às nações pregando o Evangelho, a salvação de Cristo? Mas nos mistérios de Deus, Ele não deu esse privilégio a João Batista. E Ele deu a você e a mim. E essa missão, essa autoridade, esse privilégio, o menor no reino de Deus, daqui em diante, a nós chegou o poder do Espírito Santo, a nós chegaram os últimos dias, a nós chegou essa missão de sustentar e proclamar, eu e você, somos maiores que João Batista. Será que somos? Será que somos?
pensando no poder da palavra de Deus. Aliás, no período da Reforma Protestante, diz que foi Martinho Lutero quem afirmou: eu não fiz nada, eu apenas preguei a palavra. A palavra de Deus fez toda a obra. Eu não fiz nada, eu só preguei a palavra. Quem fez tudo foi a palavra. E eram períodos, meus irmãos, durante toda a Idade Média, em que aquele povo estava escravizado pela doutrina católico-romana, que falava a respeito do juízo, do julgamento eterno, do inferno. E escravizava aquele povo constantemente dizendo: olha, vocês precisam se livrar da condenação do inferno. E o povo vivia oprimido, angustiado. O povo sabia que um dia eles estariam na presença do juiz eterno. E o que eu tenho que fazer então para herdar a vida eterna? Aquele povo perguntava. Realize os sacramentos. Pague as suas indulgências. Mas se isso não for suficiente, depois de morto, acenda velas. E quando vai chegar a certeza? Não dá para ter certeza. E aquele povo que vivia angustiado pela eternidade da sua alma, quando recebe a doutrina pura da palavra de Deus, o justo viverá pela fé, não é por obras, é pela fé no Cordeiro que foi morto. Ele cumpriu, ele recebeu toda a ira de Deus sozinho, para que eu e você não recebamos mais nenhuma gota dessa ira, nenhum momento no inferno, nenhum momento no purgatório. Pela fé no Senhor Jesus estamos completamente, de uma vez por todas, eternamente salvos, em paz com Deus, amigos de Deus. E quando o povo que estava aflito, desejando a sua salvação, recebe essa mensagem, ela vem como uma dinamite e muda toda a história do mundo. Mas nós vivemos dias em que cada vez menos, e isso nos contamina, meus irmãos, isso nos impregna. Cuidado, a eternidade não tem valor, é aqui e agora. É o sucesso. É uma corrida em que nós precisamos subir, subir, subir cada vez mais e terminar no topo. Aquele que terminar mais alto vence. É disso que se trata. Paz na consciência, paz com Deus, paz eterna, poder do Espírito Santo, perdão de pecados, poder para a santidade, o poder da palavra, o que a Bíblia tem para nos oferecer, o que a palavra poderosa de Deus tem para fazer, novas criaturas. Isso não. Isso, tá, legal, isso aí é um bônus, né? Mas Deus vai me abençoar. Opa, eu sou filho de Deus, não é isso? Então eu vou prosperar, então eu vou conquistar. Então a vida vai ser boa. Então cada vez mais mundanizado, interesses equivocados. São esses os maiores que João Batista. Os que honram a palavra de Deus. Os que desejam a palavra de Deus. Os que com o coração quebrantado, puro, humilde, desejoso, os que foram feridos, quebrados pela palavra de Deus. Não é os que sofreram cosquinha pela palavra de Deus no seu mundanismo, nas suas futilidades. Isso tem nos impregnado, irmãos. A igreja, no contexto brasileiro e mundial, cada vez mais mundana, preguiçosa, inoperante no ministério da palavra. Mas essa é a nossa missão. Esse é o nosso poder. Essa é a nossa autoridade. Honrar a palavra de Deus. Não sermos negligentes. Interesses mundanos, egoístas, equivocados a respeito da palavra. Promessas que o Senhor Deus não fez. Que somente alimentam a cobiça da carne, a soberba dos olhos, a soberba da vida. Cuidado, interesses equivocados, buscam a palavra com um coração torto, mundano,
errado. E por último, negligenciam a palavra os orgulhosos, os críticos, aqueles que não se quebram diante da palavra. Ao contrário, querem julgar a palavra, querem criticar a palavra, não querem se submeter à palavra. Essa é a grande crítica do Senhor Jesus a essa geração que tem ouvido a palavra, que tem ouvido a pregação de João, que tem ouvido a pregação de Jesus, mas sempre tem uma desculpa, sempre tem uma crítica, sempre está rebatendo, nunca está satisfeito e por isso nunca se quebra. Sempre tem não é bem assim, olha por esse lado. Não é muito desse jeito não. Porque é um coração orgulhoso, um coração que não se submete, um coração que deseja permanecer na sua ganância, no seu pecado, na sua escravidão. Essa é a acusação do Senhor Jesus aqui. Aqui ele diz no versículo 29, essa tradução da NVI diz o seguinte: todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus. Todo o povo, literalmente no grego ouvindo as palavras dele. Eu entendo que as palavras de João Batista. Só para explicar aqui, o tradutor aqui colocou como se fossem palavras de Lucas, no versículo 29 e 30. Eu entendo que são palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus continua dizendo aqui. Não é um comentário de Lucas a respeito do acontecimento. É o Senhor Jesus continuando a falar. Então o Senhor Jesus estaria dizendo, versículo 29, todo o povo, até mesmo os publicanos, quando ouviram as palavras dele, que é o que é o original no grego, dele, de João Batista, reconheceram que o caminho de Deus era justo, e por causa disso foram batizados por João. Todo o povo, os publicanos. Publicano no contexto judeu era o pior dos pecadores, era o mais indigno. Se tinha alguém que merecia o inferno, eram os publicanos, eram os traidores da pátria. E Jesus está falando, quando os publicanos, quando esses pecadores miseráveis, rejeitados, excluídos, ouviram a pregação de João, eles foram tocados no seu coração, e eles reconheceram, eles não argumentaram, eles reconheceram, os caminhos de Deus são justos, e se os caminhos de Deus são justos, os meus caminhos não são justos, diante da justiça deste Deus, eu não estou bem, eu não sou uma pessoa legal, eu não sou alguém agradável, eu não sou alguém honroso, e por isso eles foram batizados, o batismo que simbolizava, testemunhava o arrependimento. O arrependimento. Os pecadores, os miseráveis, os publicanos. Mas os fariseus e os escribas, os religiosos, rejeitaram, coisa terrível, rejeitaram o propósito de Deus para eles e não foram batizados por João. Coisa terrível, ouvir isso no julgamento. A palavra de Deus chegou a você. O convite da graça chegou a você. O propósito salvador, amoroso de Deus chegou a você. A porta do céu se abriu diante de você. A porta estreita te chamou para entrar. E você rejeitou. Coisa terrível será ouvir isso. E por que rejeitou? Sempre tem uma desculpa. Sempre tem um comportamento crítico. Aqui, pois, posso comparar os homens dessa geração, prosseguiu Jesus, com que eles se parecem, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, vocês não dançaram. Cantamos um lamento, vocês não choraram. Comportamento infantil, mimado, sempre insatisfeito, sempre tem uma desculpa, a desculpa está no outro, o problema está no outro. Criança mimada. Você que não tem criança em casa, eu vou te explicar como é que é criança. Quem riu é porque tem.
A tua filha, ela vai ficar no teu pé. No pé da tua esposa, geralmente. Mamãe, eu quero ir no parquinho. Eu quero brincar. Me leva para brincar. Quero brincar com a minha amiguinha. Liga para minha amiguinha. Agora não dá, minha filha. Não, mas eu quero, por favor. Tá bom. E vai para o parquinho. Encontra com a amiguinha. É aquela festa. Agora vamos brincar? Vamos. Vamos brincar de quê? Vamos brincar de mamãe e filhinha. Eu sou a mamãe. Não, eu sou a mamãe. Não, eu sou a mamãe. Não, eu sou a mamãe. E aí já acabou a brincadeira. E aí começa a briga. Todo aquele desejo, aquela vontade, aquela insistência. É criança. É mimada, é tola, é infantil. E o Senhor Jesus está falando, é isso que vocês são. Porque veio João Batista, ele veio primeiro, ele jejua, ele não bebe vinho, e aí vocês dizem, ele só pode ter demônio. Esse aí é muito estranho. Esse homem aí, para que isso? Aí vem Jesus, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão, ele é um beberrão, ele é amigo de publicanos, pecadores, nada está bom para vocês. Porque quem não quer se arrepender, quem não quer se submeter à palavra, sempre vai achar uma desculpa. Sempre vai achar um motivo crítico, uma justificativa para o seu coração carnal, seu coração escravizado. A culpa é da igreja. A igreja é muito elitista. Não, a igreja é muito desorganizada. Não, o pastor é muito sério. Não, o pastor é muito brincalhão. Não, o pastor não fala comigo. Não, o pastor só fala comigo para chamar minha atenção. E por aí vai. E o irmão e a irmã sempre tem. A culpa é dos outros. A justificativa está nos outros. Nunca está bom. Nunca está suficiente. Um coração carnal, escravizado, que faz de tudo para rejeitar a palavra. E argumenta, e julga, e critica. Cego para o fato de que, por rejeitar a palavra, está sendo rejeitado pelo Senhor da palavra. Você rejeitou o propósito de Deus para você. Essa é a verdade. A porta do céu foi aberta diante de você. E você rejeitou. Pode se justificar da maneira que for. Faltou amor, faltou atenção, faltou dureza, faltou o quê? Para você se convencer que Deus é justo e você não. Para você se convencer que o lugar onde você precisa estar é quebrantado, humilhado aos pés dele, que morreu e venceu a morte em seu favor e pronto. E ele dá propósito para a sua existência. Ele dá significado para a sua vida. Ele te faz maior que João Batista. Ele te chama para o reino dele. Mas sempre tem uma justificativa. Isso aí é para os outros. Tanto que eu trabalho, o tanto que eu tenho trabalho em casa com minha família, a luta é difícil, ninguém tem a luta que eu tenho. Isso aí para os outros dá, para mim não dá. Sempre tem, sempre tem. Não importa o que faça. Sempre tem um argumento crítico, uma desculpa. Negligencia a palavra que vez após vez tem chegado a você. Você pode estar aqui sendo um ouvinte negligente da palavra de Deus. Isso é terrível. Porque essa missão, essa tremenda responsabilidade, o Senhor entregou a nós, a mim e a você, Igreja do Senhor. A missão da igreja é honrar a palavra de Deus em proclamação e em submissão fiéis, em proclamação fiel
em submissão fiel, o Senhor Deus nos chama, Ele nos reúne para que sustentemos a sua palavra em proclamação fiel. Deus fala e que todo homem se cale diante dele. Proclamação fiel, submissão fiel, que a bênção do Senhor, que a unção do Senhor seja sempre sobre nós, seja sempre sobre a sua igreja. Vamos orar.